Bem-vindos! Essa noite nós vamos tentar introduzir alguns personagens nessa nova história em um mundo chamado Toril. E mais especificamente vocês estão no continente de Faerun. Vou até voltar esse mapa aqui que vocês estavam antes. Toda essa região que vocês estão vendo nesse mapa é a chamada Costa da Espada. E é o lugar de muitas histórias e muitas lendas que foram criadas, né, ao longo de milhares de anos que esse mundo existe. Vocês vão começar essa aventura numa cidade chamada Waterdeep, também chamada de Águas Profundas, né? Em português seria Águas Profundas. E o ano que a gente tá aqui é o ano de 1492 DR. Tá? Waterdeep, que também é chamada de Cidade dos Esplendores, essa enorme cidade aqui, é uma das maiores e mais prósperas cidades de todos os reinos, sendo a maior em população, que nos anos atuais chega a quase 2 milhões de habitantes. No começo, essa região onde se tornou Waterdeep era originalmente uma parada comercial utilizada por pequenas tribos e pessoas que vinham do norte e do sul, assim como pequenas embarcações de ilhas e de outros continentes. E até que então, no fatídico ano da Dama da Noite, em 1032 DR, mais exatamente, foi o ano em que um Lorde tomou se tornou, né, o primeiro Lorde de Águas Profundas. Ele era chamado Agairon. Deixou de ser uma pequena cidade costeira para ser um dos grandes polos de comércio da região. Nos meados ali do século XIII já, as famosas guildas de Waterdeep começaram a criar raízes. E a construção de um cemitério foi feita na cidade, um grande cemitério, que é conhecido como a Cidade dos Mortos. Essa região aqui, ó, City of the Dead, vocês conseguem ver? Sim. Toda essa região aí. No fundo da cidade. Ela é uma área situada nas colinas do Waterdeep e é conhecida por ser um lugar de descanso dos falecidos da cidade, né? Composta por túmulos e mausoléus bastante elaborados. Como vocês podem ver, a cidade ela é como se fosse uma colina mesmo, que nem eu falei. Tipo, ela tem uma elevação natural que deixa ela mais protegida contra ataques, né? Mais fácil de ser defendida. E ela possui diversas entradas. Tem uma entrada lá ao sul, tem uma entrada um pouco mais aqui no meio. Aí vem toda essa área de colina que não tem como entrar, é muito alto, e tem uma entrada lá no norte, né? E também as regiões que você pode entrar pela região costeira, obviamente pela água, né? Você chega aqui nas docas. Então, logo após o ano de 1248, era chamado Ano da Cocatriz, alguns mestres assumiram o controle da cidade, dos esplendores, iniciando uma era de grande turbulência e um conflito político, conhecido como a Guerra das Guildas. E esse período sombrio terminou após algumas décadas e a forma mais moderna de governança foi então implementada, que em 1273 foi quando os misteriosos Lordes de Waterdeep tomaram poder. Então essa cidade é uma cidade composta como se fosse por um grupo de Lords que comandou a cidade. E entre esses Lords eles denominam um para ser o Lorde declarado. É como se fosse o rei, mas não é um reinado, é um grupo de Lords que comanda a cidade. Todos sabem quem é o atual Lorde declarado, que é a senhora Silvermoon. Durante o tempo das perturbações, a cidade foi até um campo de batalha entre deuses, como por exemplo a interminável rivalidade das irmãs Shar e Selûne, a deusa da escuridão e a deusa da lua, que representam como se fosse a luz e as trevas. Foram uma das primeiras deusas de todo o panteão desse universo. E elas vivem em constante conflito. Shar querendo trazer a escuridão de volta e Selûne tentando manter a luz. E nesse mesmo período, Mirkul, o deus da morte, o senhor dos ossos, também conhecido como o Ceifador, e sua legião de cavaleiros invadiram a cidade de Waterdeep em busca de uma mortal chamada Midnight. No entanto, no desenrolar da sua empreitada, ele acabou sendo derrotado e foi desintegrado no topo da Torre do Cajado Negro, durante uma grande batalha, e acabou elevando 3 mortais ao status de divino, 3
deuses bastante conhecidos hoje em dia, que é o Cyric, Kelenvor e a então restaurada Mistra, a deusa da magia. Enfim, como vocês puderem entender, Waterdeep sobreviveu até mesmo diversas situações políticas, guerras, cataclismos, desde os tempos mais primórdios, e ela continua crescendo. Waterdeep também possui algumas estátuas gigantes que hoje, apesar de desativadas, funcionam mais como um ponto turístico do que como o verdadeiro propósito do qual elas foram criadas. Vou mostrar para vocês essas estátuas. Ó, essa aqui são enormes estátuas mesmo, são feitas de pedra, às vezes de metal, e elas foram construídas por magos, antigos magos que viveram nessa região, e elas tinham como principal objetivo defender a cidade de ameaças quando despertas pelo portador do cajado negro, ou Blackstaff. As estátuas têm um importante papel na história de Waterdeep, e vocês vão encontrar ela diversas vezes na caminhada de vocês. E acaba sendo um elemento distintivo da cidade, que apesar de desativadas, serve às vezes como ponto de referência, ou até mesmo local de algumas tavernas. Aqui tem uma outra maior, outra mais grandona. Ai, massa. Então vocês vão às vezes se deparar com umas estátuas dessa daí, às vezes falam assim, lá na estátua de tal coisa, e você sabe onde que é mais ou menos. E onde estamos, Douglas? Por gentileza? Que eu tô anotando aqui. Isso, o ano que vocês estão é 1492. E essa história que eu venho contando aconteceu nos últimos 400 anos, mais ou menos. Exceto pela história dos deuses que eu falei, que a história dos deuses é muito mais antiga. Ah, de boa. Então tá. E ultimamente, agora mais especificamente nesse ano que vocês estão, agora nos tempos atuais, vários agentes e organizações, incluindo a obscura Guilda dos Ladrões de Xanatar e os gananciosos Zentarins, que é uma outra guilda de mercenários que existe aí na cidade. Talvez o Cauã e quem já joga mais tempo deve ter escutado sobre falar já dessas facções, dessas guildas, elas são bem famosas. Elas foram criadas aí, em Waterdeep. Também tem outras facções como os Arpistas e a Robusta Aliança dos Lords, e elas parecem estar à beira de um conflito, que normalmente esse conflito nunca é de forma direta, e o motivo ainda é incerto. Waterdeep ela é uma cidade moderna, e por conta disso ela tem diversas vantagens que a maioria das cidades de Faerûn não tem, como por exemplo um grande abastecimento de água, tem bastante entretenimento, tem saneamento básico e tem soluções de irrigação bastante avançadas para as casas. Então você toma banho em chuveiro, por exemplo, você pode usar o banheiro, fazer cocô e você dá descarga e vai para um esgoto, coisa que para esse mundo é muita coisa. E a cidade é famosa pelos seus eventos e festivais que acontecem durante o ano todo. E isso atrai diversas pessoas de todas as partes do mundo em busca de trabalho, às vezes em busca de diversão, ou até mesmo para conhecer, porque esses eventos costumam ser bastante interessantes, bastante legais. E nessa última semana, um grande circo atracou ao sul da cidade, ao sul dos portões aqui. E promete oferecer um grande espetáculo essa noite. E eles prometem que a comida será de graça. Muito bem. Sobre a cidade é isso.